Pensa num trabalho que dá reorganizar essas placas aqui de novo. Eu tava tirando umas fotos aqui com o Vitor, eu vou fazer uns criativos e a gente coloca as placas aqui para poder passar uma certa autoridade, embora eu não sei, placa de... Eu não sei quanto tempo você está no mercado digital. Ostentar placa de faturamento em 2019, 2020, 2021, 2022 até que estava em ascensão. E antes que eu me esqueça, porque toda vez eu esqueço. Galera, qual é o recado? Deixa o like, deixa o comentário e se inscreva no canal. É isso. Deixa o like. O seu like simboliza o apoio que você tem por nós, para fazer com que esse canal ele cresça cada vez mais. O seu comentário ele é um guia, é um farol que mostra se eu estou indo para o caminho certo. Então, deixa uma sugestão, uma dúvida, um elogio ou um xingamento, tá? Eu gosto de ver os comentários e se inscreva no canal para que amanhã eu possa produzir cada vez mais conteúdos para impactar a sua vida e enriquecer a sua vida cada vez mais. Enquanto esta maravilhosa pessoa está deixando um comentário, o like, se inscrevendo no canal, uma salva de palmas. Você é nota... Não, você não merece palmas, meu amigo. Você merece o Tocantins inteiro. Agora, no ano que a gente tá, já não é mais uma ostentação você mostrar as placas, porque o pessoal não tá nem aí mais, né? Mas eu fiz questão de tirar umas fotos, fazer uns videozinhos, por quê? Para poder mostrar, porque isso aqui, querendo ou não, acaba sendo um artigo de conquista para muitas pessoas, inclusive para mim também. Eu lembro como se fosse ontem, eu tava vendo um vídeo no YouTube e um cara falou que tinha faturado R$1 milhão na Hotmart e tinha recebido uma plaquinha significando, e era essa plaquinha aqui. Eu não botei fé não, não botei muita fé não. E quer saber de uma coisa? Eu também não vou arrumar isso aqui não, depois eu arrumo. Eu vou subir ali no outro escritório que eu tenho, porque eu vou fazer uma reunião com o pessoal, e eu queria trocar uma ideia com você sobre algo bem massa. Vou pegar aqui, ó, peraí. Queria trocar uma ideia com você sobre cultura. Se você é um jovem empresário, empreendedor, você precisa entender a respeito sobre cultura. Como criar uma cultura dentro da sua empresa para fazer com que o seu time, as pessoas que trabalham juntamente com você, sejam engajados, que sejam pessoas assim que buscam resultados. Deixa eu ver, deixa eu pegar meu computador aqui. Putz, eu tenho que colocar isso aqui. Ó. Você não é obrigado a ver a minha banha. Portanto, não tô nem aí. Eu vou mostrar mesmo. Vou colocar isso aí. Agora foi, não viu, meu amigo? Eu tô usando esse colete aqui, ó, porque eu fiz um procedimento chamado criolipólise. É um procedimento para poder diminuir a teta, a mama, sacou? Eu tenho uma parada chamada pseudoginecomastia, como se fosse uma gordura, uma glândula aqui, aí eu fiz o procedimento, aí tem que usar essa parada aqui, tem que fazer umas massagens, negócio meio doido. Agora como é que eu vou fazer para poder... Pera aí, viu? Calma aí. Eu estou em busca de botar o shape, viu? Vamos lá. Vai dar certo. Aí tu vira e fala, pô, Tom, mas você tem que usar esse negócio o dia todo, por que você tirou? Porque eu fui tirar foto. Aí você vai ver, quando eu coloco ela e fica mostrando aqui uma coisa horrível. Peito afeminado, destruir a minha autoestima, aquele peito que parece... Peito de homem que parece mulher, pô, não sai daí. Tá maluco, é? Pai, essas músicas não prestam, velho. A gente escuta essas porcarias e fica na mente. Agora estamos de boa. Deixa eu colocar aqui. Como vocês sabem, esse estúdio que eu tenho aqui, ele é para poder produzir os meus cursos, mentorias e também para poder prestar serviço para mentorados, alunos, clientes que tem um objetivo de fazer o seu próprio curso, vem aqui gravar em alta qualidade. Enfim, a gente presta esse serviço também aí. Inclusive, se você quiser, chama no link da descrição aqui no WhatsApp para você ver preço, como funciona para você vir aqui em São Paulo e tudo mais.
Fechou? Ó o Vitão, filma você aí, Vitão. E aí? O homem é maior que eu e tu é doido, homem. Inapi. Bora. Aqui agora. Sai de lá, vem pra cá. Vai ver outra operação. Vamos ver lá como é que tá. Que eu ainda. Até agora eu não fui lá ainda, cara. Não sei se. Vamos ver se fica melhor com esse. Mano, um calor desse, isso aqui. Não sei se vocês se lembram. Chegou aqui no escritório. Protocolo é. Hello. Já? Ah, como aqui é carpete. Ali, ó, quem acordou. Quer colocar aí? Deixa eu filmar você colocando. E aí, você tá bom ou não? Olha aí, ó. Ah, o homem é grande, viu, minha joia? Isso não é um pé não, rapaz. Isso é uma canoa, menino. Aí. Toma, papai. Hello, 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 hello. Bom? Joia. Certo. Eu coloquei assim pra tirar umas fotos ali embaixo. Joia. E aí? Bom? Joia? Certo. A Jéssica. Joia. Joia. Beleza. Joia. Samuel. Beleza. Show. Reunião de adulto, né? Pra gente fazer nossa oração, porque tá começando a semana agora. A gente às vezes vacila. A gente tem que manter sempre o mesmo horário e a rotina de fazer a nossa oração para poder apresentar a Deus a semana para que a gente consiga fazer acontecer mais uma vez. Beleza? Como eu estou produzindo esse conteúdo lá para o YouTube, eu já aproveito e mostro tudo, como é que as coisas funcionam. Depois eu preciso entender a respeito sobre o que você mandou a mensagem lá para mim. Beleza? Show de bola. Chega mais. Chega mais, chega mais, chega mais. Falando a respeito sobre cultura dentro de uma empresa, cultura é o porquê do coração. Não, cultura é um conjunto de fatores que faz o coração da sua empresa bater, tá? E essa cultura ela é imposta pela liderança, né, pelos fundadores. Missão, visão, valores, o que a empresa acredita, não somente o que a empresa acredita, mas também como o propósito que ela tem de expandir e conquistar cada vez mais o seu espaço no mercado. Aqui no escritório, eu vou dizer que nós não tínhamos o comportamento de orar toda segunda-feira, pedindo para que Deus ele entrasse aqui no escritório, ele nos guiasse, porque é importante, é bom, poxa, não vejo nada do lado negativo disso. A gente não impõe essa questão aqui, né? A gente não impõe, a gente convida quem realmente quer, tá? Uma outra questão que é muito importante também é que a gente que trabalha, nós que trabalhamos com vendas, se nós não estivermos apegados a energias boas, a gente acaba nos levando com uma mensagem negativa de um cliente que acaba destruindo o nosso dia. E, cara, a gente não quer isso, né? Então a gente ora para poder, primeiro, para fazer com que Satanás e seus demônios batem retirada daqui, e que quem governe essa operação aqui seja a presença do Senhor Jesus Cristo,
E é isso, né? E depois eu vou dar uma continuidade no conteúdo. Vamos, porque senão eu vou ficar falando aqui, e você sabe que quando eu começo a falar, meu amigo, né? É perfeito. Irei ser breve, tá bom? Vocês estão bem? É a primeira vez que eu vim aqui hoje. Final de semana foi bom? Excelente, excelente. Show de bola. Então vamos fazer essa oração aqui para poder apresentar nossa semana nas mãos do Senhor e, consequentemente, para que a gente consiga fazer um bom trabalho, mais um dia, mais uma temporada e que a gente possa fazer excelentes resultados. Fechou? E também que nossos clientes sejam impactados com os nossos produtos. Perfeito. Vamos nessa. Senhor Jesus, muito obrigado pela oportunidade de nos reunirmos aqui numa segunda-feira. Eu quero apresentar a Ti todo esse time, o que fazemos. Apresento a Ti, Pai, nossos propósitos, que um deles é firmado em Ti. Através do nome do Teu Filho Jesus, nós repreendemos toda energia negativa, toda maldição, toda magia negra, toda inveja, tudo aquilo que se levanta para destruir a nossa vida e destruir essa operação. Jesus, nos dê sabedoria, criatividade e inteligência divinas dos céus, nos guiando, Pai, sempre e cada vez mais, para que nós possamos dar o nosso melhor, visando, Pai, a experiência daqueles que são nossos clientes. Eu apresento em Tuas mãos nossos parceiros influenciadores, nossos alunos, clientes, colaboradores e coloco a minha vida em Tuas mãos também para que eu possa ter posicionamento e sabedoria para lidar esse time e essa operação. Assim eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Perfeito. Valeu. Perfeito. Podem retornar ao normal. Vou dar continuidade aqui no conteúdo. Não sei se aqui é a minha colinha. É a minha colinha que eu tinha feito a respeito sobre cultura dentro da empresa. Porque muitas vezes um conteúdo como esse ele é longo e acaba meio que sendo prolixo e eu odeio você ficar enrolando as coisas. A primeira regra do rolê, que a cultura é um conjunto de fatores que faz com que o coração da sua empresa bata. Então são crenças, princípios, valores, são tudo aquilo do porquê que a sua empresa ela está de pé. Só que é o seguinte, eu vou entrar na realidade aqui, ó. Chega para uma pessoa que, sei lá, era pobre, lascado, nasceu numa família pobre, que não frequentou uma escola legal, a educação no Brasil é realmente precário. A gente não sabe como lidar com dinheiro, a gente não sabe como lidar com pessoas, a gente não sabe como lidar numa empresa, né? Então eu acabei vivendo na pele erros e acertos para chegar aonde eu estou hoje, como vocês sabem muito bem. E eu me recordo como se fosse ontem, eu estava numa mesa de empresários conversando e, embora a gente brinque um com o outro e comenta sobre a nossa vida, a gente sempre fala sobre os nossos negócios. E, falando sobre os nossos negócios, um dos meus parceiros empresários, ele simplesmente virou e falou, cara, a cultura da minha empresa é assim, assim, assado. Eu falei, rapaz, cultura, no meu ponto de vista, é o quê? É um canal, não é? Uma emissora de TV, isso é a cultura, entendeu? Isso é a cultura. Então, eu não entendi muito bem, olha para você ver o nível de ignorância que eu tinha. Então eu falei, pô, vou fazer esse conteúdo aqui porque pode servir, se servir para uma pessoa, tá de boa, tá de boa. Se você está começando agora o seu próprio negócio, você vai perceber que você vai começar a crescer e na medida do crescimento que você vai ter, você não vai conseguir trabalhar mais sozinho. Logo, você vai precisar fazer igual eu fiz, contratar pessoas aqui para poder trabalhar juntamente com você. Regra número 1, as pessoas não trabalham para você. As pessoas trabalham com você. É por isso que eu chamo aqui o meu time de colaboradores. Eles colaboram para fazer com que essa empresa ela sempre esteja crescendo no mercado digital. Então, beleza. Se você começou a perceber que você não está mais segurando as pontas sozinho ou sozinha e você precisa contratar pessoas para você, regra número 1, você precisa impor, não vou dizer impor, você precisa adotar uma cultura para fazer com que os seus colaboradores, os seus subordinados, entendam o porquê daquela empresa. Então, se você for ver aqui, ó,
uma das coisas que nós temos como cultura são as vestimentas. Aqui ninguém chega aqui de bermuda, de regata, de qualquer jeito. Não, nós temos uma cultura, nós temos um dress code. Dress code? É isso, né? Nós temos um dress code que precisa ser seguido para entrar daquela porta para cá. Por que nós temos esse dress code? É por causa, principalmente, do meu exemplo. Eu nunca vou chegar aqui igual um mulambo, mal acabado, desorganizado, horroroso. Não. Eu chego aqui comportado, cheiroso, arrumado, automaticamente, sem eu precisar falar para eles, eles já vão perceber que, opa, a minha liderança tem comportamentos que eu preciso me espelhar. É aí que a gente entra na questão número 1, principal. Você que é o dono do seu negócio, da sua empresa, a partir do momento que você começou a contratar pessoas, você se torna um espelho. Ou seja, se o seu time ele está indo bem ou mal, a culpa é sua, a responsabilidade é sua. A responsabilidade do seu posicionamento, o que você fala com eles, as metas que você elabora para fazer com que o seu time trace essa meta. Então, você tem que levar em consideração que, acima de tudo, foi contratar pessoas, essas pessoas vão se inspirar e ter você como exemplo. Perfeito. Deixa eu seguir aqui para o outro pilar aqui, senão eu vou ficar nesse mesmo tópico. Perfeito. Então, aqui, a gente, além de ter uma cultura, de ter um dress code, uma vestimenta legal, que representa o que fazemos e o porquê que nós estamos aqui, a seriedade de como nós lidamos com o nosso trabalho e com os nossos clientes, porque quando a gente recebe um influenciador, um aluno, um mentorado ali, eu não quero que ele entre daquela porta e veja isso aqui uma bagunça, as pessoas de qualquer jeito. Não. Né? Eles entram aqui e têm uma experiência elegante. Tá partindo do chefe, do líder, do CEO daqui, que no caso sou eu. Outra coisa também que eu tenho como cultura aqui, a bonificação com base na meritocracia. É claro que falar de bonificação com base em meritocracia num vídeo curto como esse, você não vai entender muito bem. Um dos convites que eu faço para você se você está percebendo que precisa contratar pessoas, cara, você está aí com a corda aqui no pescoço e precisa de ajuda, me chama, clica no link aqui da descrição. Tem 1 hora de consultoria comigo, particular, para eu falar, pô, o que está acontecendo aí? Eu faria isso no seu lugar, entendeu? Eu confesso para você que muitas vezes uma consultoria comigo vale muito mais a pena faz muito mais sentido você fazer uma consultoria comigo, que tem know-how e conhecimento sobre esse tema, do que você contratar um colaborador desqualificado, não vou nem dizer desqualificado, mas você contratar um colaborador errado, e ficar pagando ali seus 5 meses, 6 meses, 1 ano com ele, e ele só te arrancar dinheiro, paz, saúde, paciência. Não. Então, você tem que ser inteligente, fechou? Aqui a gente tem a bonificação com base à meritocracia, que no caso nós temos metas individuais, nós temos meta para a empresa toda, todo mundo aqui colabora para bater uma meta que é unificada, que é a meta da empresa, e também eles trabalham para bater suas metas individuais, diariamente, semanal e mensal. E com base às metas que eles batem, além de receber o salário fixo, eles também recebem uma porcentagem, uma bonificação a mais, entendeu? Isso é com base às vendas. Isso é uma cultura que nós temos aqui. Outra cultura também é a cultura de crescimento. O que é a cultura de crescimento? Suponhamos aqui que o Caio ele começa como suporte aqui. Eu vou falar para ele, cara, tu começou como suporte, eu não quero que você permaneça como suporte. Não quero isso. A não ser que você queira. O meu objetivo é fazer com que você amanhã se torne um coordenador, um estrategista, ou entre no quadro societário de algum dos nossos projetos. Isso é legal, por quê? Porque ele passa ele conhece o setor dele e ele vai progredindo e de acordo com a progressão dele, ele vai crescendo, ganhando mais dinheiro, crescendo intelectualmente. Só que é aí que existem 2 fatores que são importantes aqui. Fator número 1, que é o fator incentivo.
É eu mostrar para ele que ele pode crescer na empresa. Você tem que trazer essa informação para o seu time. Mostrar para o teu colaborador que ele tem a oportunidade de crescer naquela empresa, mas não somente mostrar ao colaborador. Você precisa também ajudá-lo nessa jornada. Como que eu faço aqui? O que você poderia fazer? Aqui nós compramos mentorias, cursos sobre determinado tema a qual o colaborador ele queira estudar. Uma coisa que eu até aconselho você a fazer também aí, como uma cultura, que é a cultura educacional, que é, acima de tudo, você criar um login, a qual aquele login você vai comprar tipo cursos de várias áreas do seu segmento. Se é de marketing digital, você vai comprar designer, copy, tráfego, social seller, engajamento, deixa ali e disponibiliza para o seu time simplesmente pegar e estudar quando eles quiserem, dê o acesso para eles. Fechou? Então, isso aqui é o que eu faço. Um ponto importante aqui também é que você, como o líder da tua empresa, você precisa se comportar como líder. Ou seja, evitar as brincadeiras, certos comentários, as suas próprias vestimentas, as palavras que você, frases e palavras que você vai falar dentro da sua empresa, por quê? Tudo que você comunica na internet ou fora da internet ou vai te elevar ou vai te depreciar, na sua empresa também. Então, muitas vezes, um comportamento, uma frase, um comentário que você faz, que você tem, vai descredibilizar a tua imagem. Aí o seu time pode se virar contra você. Eu me recordo muito bem, no início da minha jornada como empresário, quando eu comecei a contratar pessoas, eu tinha certas brincadeiras que, no meu ponto de vista, estava normal, porque eu não sabia diferenciar esse lance de amizade, de mundo corporativo. Então, eu fazia algumas brincadeiras que eu percebia que não estava sendo saudável. E em via das dúvidas, não faça brincadeira. Não faça. Porque a corda vai estourar para o lado mais fraco, e o lado mais fraco vai ser sempre o seu, que está como empresário. Lembre-se do que eu estou falando para você. Então, certos comentários, você pode perceber que aqui a gente tem uma, duas, três, quatro mulheres. Temos o Caio, posso falar a sua pretensão sexual? Mas qual que é o termo que hoje em dia estão usando? Porque, meu amigo, eu já até me perdi. Eu sou gay. Pode falar que é gay, né? Sim. Perfeito. O Caio, ele tem a pretensão sexual dele, que ele gosta de outro homem. Alguma vez eu já brinquei com isso com você? Já fiz algum comentário que deixou você, sei lá, meio que desconfortável? E assim, se o Tom Dimas, de antigamente, ele tivesse com o Caio na empresa, com certeza ia sair uma piadinha. E não é que eu seja homofóbico, é porque muitas vezes, sei lá, a imaturidade faz você comentar algumas coisinhas aqui e outra ali. Então, hoje em dia, eu tomo o devido cuidado, entendeu? E os colaboradores que você está vendo aqui, ó, a maioria deles fazem parte do meu quadro de familiares e amizade. Aí é o que entra o X da questão. Uma das culturas que nós temos aqui dentro da empresa é, daquela porta para lá, nós somos amigos, nós somos familiares, eu sou seu esposo, eu sou seu irmão, eu sou seu primo, você é meu cunhado. Lá é uma coisa. Daquela porta para dentro aqui, eu sou o chefe. Então, eles são meus subordinados. Então, eles prestam contas para mim. E eu deixo isso claro. E isso entra do quê? Entra dentro da cultura da sua empresa. A cultura de você deixar a clareza à mesa. Ó, esse é seu papel, essa aqui é a sua obrigação. Você tem que fazer isso daqui. O meu papel é esse daqui. Tá? Então, eu falo isso por quê? Porque muitas vezes a inexperiência em lidar com pessoas, principalmente aquelas pessoas a qual nós trabalhamos juntos, da nossa família, você quer ser bonzinho demais, você releva brincadeiras, você releva comentários, você vê coisas e negligencia aquelas coisas, não tem postura, aí aquilo ali vai tomando uma bola de neve, aí uma pessoa faz uma brincadeira com uma falta de respeito aqui, a outra ali, e você não se policia, e daqui a pouco aquele ali está virando um monstro e destrói sua empresa. Você, como gestor, você não pode deixar isso acontecer. O melhor caminho é fazer o quê? Chamar a pessoa para conversar ou pegar todo mundo e falar, ó, pera aí, galera.
tá errado. E eu faço isso aqui. Eu chego para eles e falo assim, ó, galera, eu não gosto, nós não admitimos esse tipo de comportamento, de brincadeira, eu não quero que isso se repita aqui. E eu falo abertamente, tá? Então, é importante, se você trabalhar com a sua família, eu não vejo nenhum problema em trabalhar com a família. A não ser que você seja burro, egocêntrico, ignorante e não querer seguir o que eu estou falando aqui para você. Aí você vai se lascar. Estou falando sério. Agora, se você for gente fina, humilde, gosta de aprender, a regra é clara. Deixa as coisas na mesa com clareza. Qual que é a função da pessoa e qual que é a sua função. Pronto, acabou. E sigam à risca aquilo dali. Então, a cultura da empresa é ter clareza sobre o que cada um tem que fazer para manter e crescer. Fechou? Você entendeu, né? Uma coisa que eu percebi aqui, ó, eu me lasquei muito. Por quê? Se porventura você vai contratar uma pessoa e você foca só na capacitação técnica dela, só no resultado que ela vai produzir, mas você não observa que ela colabora para a cultura, você vai destruir sua empresa. Porque dentro de uma empresa existem dois tipos de colaboradores, e você vai perceber isso. Existe o colaborador missionário, que ele está pelo propósito da empresa, que ele entende a cultura, que ele entende o porquê que ele está ali, ele é motivado, ele quer ver o negócio crescer, e tem o mercenário, ele faz tudo pelo dinheiro, ele não se agrada absolutamente nada. É claro que ambas das partes, eles estão trabalhando para ganhar e fazer mais dinheiro, isso é fato. Entretanto, tem aquele colaborador que você vai precisar enfrentar ele, você vai precisar cortar as asinhas dele quando você perceber que ele é um mercenário. Ele não faz nada, absolutamente nada, pela cultura da empresa. Ele não faz aquela boa de estar juntamente com a galera na confraternização, numa reunião. Ele só está lá se ele for ganhar alguma coisa. E esse tipo de pessoa, como ele não colabora com a cultura da empresa, tem que, tchau. Ou você dá a chance dele se adaptar, ou tchau, sai. Por quê? Porque se você foca só no resultado e não focar na cultura, você vai destruir sua empresa. O seu próprio time daqui a pouco ele vai virar contra você. Estou falando sério. O que aconteceu comigo? Em 2020, acho que foi 2021. Então, foco na cultura e não no resultado. É claro que a gente tem que focar no resultado, mas cultura e resultado. Não só pode focar, não só foque somente na cultura e também não só foque só no resultado. Você tem que ter o equilíbrio dos dois aí. Esse aqui é importante. A sua empresa precisa ter um padrão de missão, visão e valores. Esses três pilares, missão, visão e valores, é o porquê do coração da sua empresa, o porquê que ele bate. A missão, por que vocês estão lá? Os valores são crenças inegociáveis. A visão, o que a sua empresa pensa para o futuro. Todas as vezes quando você for estudar sobre missão, visão e valores, você não pode pensar na visão do dono, você tem que pensar na visão da empresa. Sempre pense na visão da empresa. O que é bom para a empresa? Eu sou um número, os colaboradores daqui são números. Uma vez que nós pararmos de produzir, nós não somos mais interessantes para a empresa. E é assim para o seu negócio também. Então, se porventura você vê que tem algum colaborador seu que ele não está gerando resultados, ou você vai ajudá-lo a performar em uma outra área, você precisa estudar para isso, para verificar realmente a sua adaptação naquela nova área, ou se você tentar de todas as maneiras e você vê que não surtiu efeito, tchau e benção. Uma das partes aqui é que a gente tem confraternização. Tem confraternização quando a meta bate, o time ele reúne quando a gente quer bater a meta, quando quer fazer o treino acontecer. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Teve uma vez que nós tínhamos uma meta de faturamento para bater num certo dia. Nós ficamos aqui no escritório até que horas? Meia-noite. Nós ficamos aqui até meia-noite para bater essa bendita meta. Nós não somente batemos a meta, mas nós conseguimos ultrapassar ela.
Eu vou deixar uma parte do vídeo. Vitor, você coloca para mim as partes dos vídeos do dia, da gente gritando aqui, o pau quebrando, pra você ver como é que é um time que entende a cultura, a missão, a visão, o valor. É um time engajado, que luta para poder fazer a engrenagem girar. Segundo tempo do 45, tá todo mundo aqui em busca de bater a meta, pessoal. O maluco tá aqui coçando a cabeça. Falta quanto pra poder... 1.300. Meu Deus do céu, gente. A venda de 1.400 agora aqui, ó. Quem vem dar? Se porventura o colaborador quebrar a cultura, você precisa notificar ele. Se o time quebrar a cultura, você precisa notificar eles. Então, isso e a cultura, ela precisa ser imposta não do dia para a noite. Precisa analisar, estudar. Ela precisa ser construída, principalmente com alguém que tem know-how, conhecimento, para ajudar você nessa jornada. Ah, Tom, se porventura o colaborador quebrar a cultura, como é que você chega para poder conversar com ele? Você conversa com ele 3 vezes. Chega no canto, conversa 3 vezes. Se porventura ele continuar quebrando, meu amigo, tchau. Apertamento de outro. Sua não. Isso são fatores para estimular. São fatores para deixar o seu time engajado com foco em crescimento. Quero dizer para você que eu sou perfeito? Não. Eu sei de tudo? Não. Se porventura você é mais inteligente, mais sábio do que eu, poxa, me ajuda, deixa um comentário aqui, eu preciso aprender com você, eu quero aprender com você que é mais experiente do que eu. Mas acima de tudo, eu sei que a educação no Brasil é uma bosta, nós não aprendemos a lidar com pessoas, nós não aprendemos a lidar com dinheiro, a contratar, a demitir, a lidar com frustrações. Então você vai sofrer bastante, essa é a verdade. É claro, você só vai sofrer se você não tiver pessoas boas do seu lado. Basicamente é isso. Eu teria muito mais coisa para poder falar, mas talvez não. Vou deixar mais assuntos para depois, caso você queira. Tom, um livro que você indicaria para quem quer aprender a lidar com pessoas? O Monge e o Executivo. Vou deixar o link na descrição também, tá? O Monge e o Executivo. Muito bom, muito bom. Já li ele, preciso até ler de novo. Monge e o Executivo, como outro livro, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. É bom também para você que está começando. Tem outros, poderia falar o Monge, o Executivo, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, o livro do Jim Collins, que é o Empresas Feitas para Vencer. E é isso. Se você gostou desse conteúdo, deixa o like. O seu like, ele mostra para mim o seu apreço por nosso trabalho, e como você tem interesse em ver esse canal cada vez mais crescer. Eu preciso do seu apoio. Dê o like. Como eu sempre falo, o seu comentário é um farol que me guia e mostra se eu estou no caminho certo ou não. Então, use aqui os comentários para tirar uma dúvida, para dar uma sugestão, um comentário, seja para elogiar ou me xingar, não sei. Né? Eu gosto de ler o seu comentário, então deixa aqui algo para que eu possa ver depois. E se inscreva no canal para que amanhã eu possa sempre compartilhar novos conteúdos para enriquecer sua vida cada vez mais e fazer com que a sua vida seja mais fácil e mais próspera. Beleza? Acho que basicamente é isso. Lembre-se, acho que assim, para a gente finalizar, lembra aqui, ó. A tua empresa é um bebê. Esse bebê, inicialmente ele precisa de você, que é o dono, para você educá-lo. Para você dizer o nome dele, para você mostrar para ele que ele é amado, ele é especial. Esse bebê, ele vai crescer e na medida do crescimento dele, você vai precisar de novas pessoas para cuidar desse bebê. Esse bebê vai se tornar uma criança. Essa criança vai saber o nome dela, ela vai saber o porquê que ela está aqui na Terra, ela vai saber o seu porquê, o que ela gosta, o que pode, o que não pode. Tá vendo? Essa é a cultura.
essa criança ela vai se tornar um adolescente. Vai começar a andar com as próprias pernas. Depois vai se tornar um adulto. E vai crescendo. E vai crescendo. E um dia, nós, que dedicamos a nossa vida para cuidar daquele bebê, que se tornou uma criança, depois um adolescente, e um adulto, vai chegar um dia a qual nós, que cuidamos dessa empresa, não precisaríamos mais. Por quê? Porque ela vai suprir as nossas necessidades. Com dinheiro, não vou ser hipócrita. Ninguém cria uma empresa para não ganhar dinheiro. É ou não é verdade? Então, basicamente é isso. Estuda mais sobre esse tema. A cultura numa empresa é muito importante. É um tema robusto, chato, mas fazer o quê, né? Eu queria ter aprendido isso quando eu comecei minha jornada como empresário, mas eu não aprendi e agora eu preciso produzir esse conteúdo para você. Tamo junto, é nóis. Obrigado e até a próxima. Fui.